E amém? Está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, do versículo 1 em diante. Quero aqui mandar um abraço para a dona Mayra, que está me assistindo, não é? Fiz um compromisso de sempre quando eu tiver oportunidade, dona Mayra, de te honrar, viu? Porque você é digna de ser honrada. Quem não sabe, dona Mayra é minha esposa. Aleluia. E a gente vai ganhando crédito, né? Fiquei feliz, cadê o Christian? Eu acho que ele deve estar na torre de oração. Fiquei muito feliz, Christian, de ver sua ministração, né? A gente tem visto o Christian crescer também. Fiquei muito feliz em ver a ministração dele, não só dele, eu fico feliz quando os irmãos estão crescendo na fé. Amém? E também irmã Vani, minha mãe, né? A gente quando elogia uma, a gente se esquecer das outras mulheres bênção na nossa vida, parece que gera um pouco, sei lá, ciúme, não sei. Mas é bênção, elas são todas bênção na nossa vida. Está escrito, primeira carta aos Coríntios 12, podemos ler? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema a Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus. Ninguém no Espírito fala isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou ciência. A um é dado do mesmo Espírito a fé. A outro, do mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, dado variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Pode se sentar, irmão, por gentileza. Você que está hoje nos visitando, e talvez você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos visitando, nós somos uma comunidade em pequenos grupos. É bem provável que você pode ser hoje mesmo convidado para estar num encontro de pequeno grupo da nossa igreja. Se você for convidado, o meu pedido que eu faço é, aceite o convite, tá? Porque nós cremos onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Mateus 18, 20, Jesus se faz presente. Eu tenho certeza que você vai provar da presença de Jesus, não só nos nossos cultos, mas também nos nossos pequenos grupos, amém? Então, se você recebeu esse convite, aceite. Você que está em casa, você vai ver que tem uma tarja aí, pedidos de oração, mande uma mensagem para esse número, tá? Que a nossa secretaria vai estar encontrando contato com você, amém? Irmãos, nós estamos aqui com a pregação, que o propósito dessa pregação tem a ver com desenvolver os dons espirituais. E o interessante é que quando Paulo, ele escreve essa carta a uma igreja na cidade de Corinto, uma cidade portuária, da região
hoje da atual Grécia. Cidade portuária, tem gente de tudo quanto é nação. Melhorou. Ficou bom. Ali havia um templo de adoração à deusa Ártemis, Diana. Havia a prática idólatra desse culto, e uma das práticas, fiquem de boca aberta, mas acontecia, era, por exemplo, havia profetisas desse templo que se relacionavam sexualmente com os adoradores, como modo de purificação e também como modo de busca da prosperidade, né, da multiplicação. Essa região, ou essa cidade, melhor dizendo cidade, ela era marcada, como toda a região de influência grega. As pessoas gostavam de ver embates entre sofistas, filósofos, não é? Que tinham uma oratória bem desenvolvida. E essa cidade era marcada, e a sociedade da época era marcada com o seguinte: da apreciação da sabedoria grega. Eles apreciavam esses embates, né, de oratória, de conceitos filosóficos. Era a característica da sociedade da época. Por exemplo, hoje nós gostamos de alguns embates políticos, né? Eu não sei se você já tem aqueles embates da CNN que rodam, né, as redes sociais. A gente vê o Caio Coppola dando uma esfregada, né, nos seus adversários. A gente até vibra. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Agora, a sociedade de Corinto gostava, na verdade, de ver os seus sofistas nas praças debatendo, né? Os filósofos debatendo as ideias, eles gostavam disso. E é por isso que é nessa carta que Paulo diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. Amém? Porque como a sociedade da época gostava dessas coisas, isso meio que marcava também a igreja. E uma coisa é notória na igreja de Corinto: eles eram bem orgulhosos, bem vaidosos. E o orgulho e a vaidade faziam com que eles se afastassem deles, uns dos outros. Me dê sua atenção aqui, olha aqui para mim, por gentileza. E essa vaidade, sabe, faziam com... Porque, irmão, orgulho e vaidade sempre vai nos afastar um dos outros. Sempre. E o que aconteceu? Havia grupos, eu sou de Apolo, né? As facções, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. E eles começaram a formar facções dentro da comunidade. E essa comunidade teve várias questões que Paulo tratou com essa carta. E quando chega aqui, ele está tratando a questão dos dons. E aqui nós temos muita riqueza em relação aos dons. Antes de tudo, no versículo 1, Paulo deixa algo muito claro: nós não podemos ser ignorantes, desinformados em relação aos dons. Não podemos. E cá para nós, muitas vezes nós nos encontramos bem desinformados em relação aos dons espirituais. E ele deixa claro: olha, não quero que vocês estejam desinformados. A manifestação do Espírito estava acontecendo ali entre os irmãos, mas eles estavam exercitando muito mal os dons. Então ele deixa claro no versículo 1, eu não quero isso. Eu não quero, aonde tem ignorância, aonde tem falta de clareza, conhecimento, informação, vem bagunça. Então no primeiro versículo ele deixa muito claro. No versículo 2 e 3 ele deixa outra coisa muito clara. Olha, e eu quero dizer uma coisa: ninguém no Espírito Santo vai falar que Jesus é amaldiçoado. No Espírito as pessoas vão dizer Senhor Jesus. Quando chega o versículo 4 até o 6, ele mostra que tem diversidades de dons, mas o Deus é o mesmo. Tem diversidades dos serviços, mas o Deus é o mesmo. E Deus opera em todos. Nós já temos aí uma clareza: é Deus que opera, é Ele que concede.
Quando chega no versículo 7, aí ele define o que é dom. E preste atenção aqui, olha. Na definição paulina, dom é a manifestação do Espírito. Pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando uma pessoa está falando em línguas estranhas, é o Espírito que está manifestando? É a definição que Paulo traz de dons. Dons espirituais, Paulo diz que é manifestação do Espírito, ou seja, o Espírito, a gente percebe o Espírito quando ele se manifesta, capacitando pessoas de modo extraordinário. E ele cita alguns dons, com esses dons, com essas dádivas. Então, se uma pessoa está falando em línguas, é o Espírito que está se manifestando? Sim. Se uma pessoa está interpretando, é o Espírito que está se manifestando? Sim. Se nós estamos aqui reunidos e uma pessoa que é curada por um outro, por oração, imposição de mãos de desse irmão, e ali manifesta o dom de curar, é o Espírito que está se manifestando? Sim, é o que Paulo está definindo dom espiritual como manifestação do Espírito Santo. Quando tem uma profecia entre os irmãos, sendo entregue, manifesta, é o Espírito Santo que está se manifestando, é o que Paulo está dizendo. Ele define, a teologia paulina define dons espirituais como manifestação do Espírito. Versículo 7. Ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Outra questão, a cada um. Pedro vai dizer na primeira carta, me dê sua atenção aqui, primeira carta, capítulo 4, versículo 10, que cada crente tem pelo menos um dom, ou seja, uma manifestação do Espírito. Não existe crente que não tenha um dom. Talvez esse crente não tenha o discernimento ou não sabe administrar esse dom. Mas cada crente tem um dom. E aí do versículo 8 até o versículo 10, ele cita 9 dons, ou seja, 9 manifestações do Espírito. O interessante é que Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele fala das 9 virtudes do fruto do Espírito. O que nós podemos inferir nisso? Refletir. É que Paulo, ele quer mostrar que fruto, caráter e manifestação, poder, tem que estar em equilíbrio na vida do crente. Se tiver muita manifestação de poder e pouco caráter, está desequilibrado. Tem caráter, mas não tem a manifestação do poder, tem alguma coisa desequilibrada. E aí ele cita 9 dons, ou seja, 9 manifestações do Espírito Santo na vida ou por intermédio de um crente. A primeira é a palavra de sabedoria, por uma capacitação espiritual ou do Espírito Santo, uma dádiva, um presente. Um crente pode dar a alguém uma palavra de sabedoria. É claro que ele tem essa impressão do Espírito, é claro que ele tem uma solidez nas Escrituras, e ele dá esse conselho sábio, ou uma direção sábia, para alguém que está precisando. Isso é importante. Quantas vezes nós não nos encontramos assim, olha, meio que desbaratinados, não é? E Deus, Ele pode e vai usar um irmão para edificar a sua vida através de uma palavra de sabedoria. Amém? É marcado com esse conselho, sabe? Vem essa impressão do Espírito e baseado nessa impressão do Espírito, claro, todo revestido pelas Escrituras, vem um conselho para que a pessoa tome uma decisão, porque ele está desbaratinado, está precisando. Agora detalhe, abrindo aspas aqui, palavra de sabedoria é dado ao crente, não é só ao líder.
Só abrindo aspas aqui. Irmão, nós temos aqui um time, vou usar esse termo, de conselheiros abençoados. Aí de vez em quando a gente fala assim, aí quando vai olhar, por exemplo, a minha agenda, né, de aconselhamento, a gente diz assim, essa semana está apertadíssimo, mas tem Bertrana, tem Ciclano, não é? E muitas vezes a pessoa não entende que aquela irmã, aquele irmão, Deus pode e certamente usará para dar uma palavra de sabedoria para ele ou para ela. Deus faz isso na vida dos crentes. A Bíblia fala também que Deus dá o dom da palavra da ciência, do conhecimento. Agora, só voltando, a palavra de sabedoria sempre vai ser marcada, porque a sabedoria de Deus é a cruz. Guarda uma coisa no seu coração, a palavra de sabedoria sempre é marcada pela cruz. Alguém vai te dar um conselho sempre colocando um significado na cruz, ou da cruz, para a sua vida. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Pastor, estou precisando de um conselho sobre casamento. Amém? E vamos imaginar que o Espírito me conceda essa manifestação, esse dom, e na hora que eu for te dar esse conselho, uma coisa é certa, ele vai ser marcado pela sabedoria de Deus, que é a cruz. Normalmente a pessoa vai dizer assim para você, ou vai dar uma direção do seguinte modo: você é um pecador, precisa de Cristo, você precisa viver a experiência do novo nascimento, para que o Espírito habite em você, para que o seu casamento seja saudável. Percebeu? Essa palavra de sabedoria vem da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é a cruz. Agora, parece que existem conselhos sábios. Ah, minha filha, se arruma mais, fica mais cheirosa, fica mais bonita. Isso pode ser um conselho, mas marcado pela sabedoria de Deus é a cruz, sempre vai envolver a cruz. Está entendendo, sim ou não? Aí vem a palavra de conhecimento, ou a palavra da ciência. É aquela palavra de profundidade a respeito das coisas de Deus. Irmãos, é muito importante a gente ler as Escrituras. E quem lê as Escrituras de modo sistemático, a gente muitas vezes romantiza a leitura das Escrituras. A gente deveria romantizar menos e ser mais eficaz espiritualmente. A gente deveria ler as Escrituras todo dia. Não é porque eu não senti de ler as Escrituras. Não, obedeça, leia. E lendo você sente. Por exemplo, nós estávamos lendo o livro de Jeremias. Correto? No final do livro de Jeremias, Zedequias, o rei do sul, né? O reino do sul, o rei que estava reinando em Jerusalém, ele quer um conselho de Jeremias. O que Jeremias fala? Eu vou dar conselho, você vai vir aqui pegar conselho comigo, você vai ouvir os meus conselhos, você não vai colocar nenhum em prática. E eu li aquela passagem e falei assim, está aí. É verdade. Vem pegar conselho e não pratica praticamente, 90% dos conselhos que a gente dá, praticamente não é usado. Está aqui. Eu tive uma profundidade nas Escrituras. Agora eu vou tomar isso aqui para mim e eu vou passar para os irmãos. Tem gente que realmente está tomando o tempo da gente. Igual Zedequias queria tomar tempo de Jeremias. Amém? Estava lendo o livro de Lamentações, capítulo 2. Irmão, você leu o livro de Lamentações, capítulo 2? Você que está em casa? Prepara. Ou você converte lendo Lamentações, capítulo 2, ou você fica abismado. Sabe o que Deus fala? Eu decidi que homens vão morrer. Mulheres vão morrer. Famílias vão ser destruídas. Cidade vai ser destruída. Eu decidi isso. E aí? Sabe o que a gente aprende? E aí vem esse conhecimento, a ciência, a palavra da ciência, e que a gente passa para frente.
Deus usa de coisas ruins. E em determinados momentos são muito ruins. E a gente não tem a total explicação, mas a gente sabe que no fim Ele faz com que aquela coisa ruim seja boa. Porque no capítulo 3 ele disse, o Jeremias, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele ainda fala que o Senhor é bom e no Senhor se pode confiar. Aí eu tenho essa palavra da ciência e eu transmito para pessoas que estão vivendo momentos difíceis, tenebrosos. Essa é a palavra da ciência, ou seja, aquele conhecimento profundo que o Senhor nos concede a respeito dele, de sua obra e seus propósitos, na vida daquela pessoa e que a gente leva para a pessoa. Quando chega o versículo 9, ele diz, a um é dado o mesmo Espírito, a fé. Sim, irmãos, o Espírito é quem gera a confiança em nós, para que confiemos em Cristo. Mas o interessante é que essa fé aqui está muito associada a confiar que Deus, Ele pode fazer o sobrenatural. Não é a fé que a gente confia que Cristo morreu e me substituiu na cruz somente, é a fé que Deus pode fazer o sobrenatural. Eu já compartilhei com vocês aqui o testemunho do irmão José, hoje ele está na Paraíba. Um homem desse tamanho, não sei se ele vai estar me assistindo, ou se alguém desse tamanho, mas a fé gigante. E ele contou o testemunho para mim que eu fiquei maravilhado. Ele disse assim para mim, pastor, eu andava assim, olha, só assim, pastor, só assim. E aí ele foi num culto, ele ouviu a pregação, e ele foi desafiado. Deus concedeu a ele a manifestação do Espírito, uma fé de confiar no sobrenatural. Mas é confiar de verdade, não é aquele confiar desconfiando. O pastor fez a imposição de mão sobre ele, e ele voltou até uma postura ereta. E ele tomou uma decisão, eu vou chegar em casa e eu vou queimar os remédios tudo. Eu falei, você fez isso, seu José? Fiz. E o senhor chegou? Eu cheguei, pastor, e eu peguei, e eu não sei se foi um parente que disse para ele, mas vai queimar mesmo, vai jogar tudo fora? Vou. Talvez nós não tenhamos essa capacitação do Espírito para essa confiança no sobrenatural, mas ele provou da manifestação do Espírito. Ele confiou de tal maneira que ele queimou os remédios todos. Hoje ele anda normalmente, e os remédios que usava, não usa mais. Isso é uma dádiva de Deus, é uma capacitação, mas também é uma manifestação do Espírito. Ele diz, outros é dados os dons de curar. Pessoas podem ser usadas, o Espírito manifesta através dele, através de dons de curar. Amém? A pessoa faz a imposição de mãos, ou usa um óleo de unção, como o Tiago escreve na sua carta, né, a carta de Tiago, pedindo para os presbíteros irem até o enfermo, ungí-lo com óleo, e Deus conceder a cura, ou ter uma manifestação do Espírito, através desse dom de curar. E ele continua, ele fala, operação de milagres. Cristo transformou água em vinho. Elias, o profeta, Eliseu, o profeta, esses profetas foram marcados por operações miraculosas. Não só os profetas, os apóstolos, Moisés, na hora que estava liderando um povo e o mar vermelho se abriu. Deus concede a pessoas essa operação de milagres. No versículo 10 é citado mais um dom, ou mais uma manifestação do Espírito, e aqui eu gostaria que a gente pudesse, porque nessa série de ministrações, a gente vai vai explicar hoje é de modo bem panorâmico, mas na nossa série a gente quer explicar, por exemplo, o dom de profecia de modo mais profundo.
O dom de profecia é a mensagem do Senhor entregue, mas essa mensagem brota de uma impressão do Espírito. Quem tem essa profecia, ou seja, essa mensagem do Senhor, o faz baseado em uma impressão do Espírito. É por isso que as profecias precisam ser julgadas. Paulo diz isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo uma determinada pessoa muito inteligente. Mas eu notava que a pessoa não deslanchava na questão do poder espiritual. E eu orei, eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a pessoa? Orei, e eu tive uma impressão do Espírito. Porque a gente precisa tratar a profecia, ou a mensagem que o Senhor nos dá, como uma impressão, porque ela vai precisar ser julgada. Aí eu tive uma impressão do Espírito, e eu fui nessa pessoa. Olha, eu tive essa impressão, e a impressão que eu tive que o não deslanchar espiritual tem a ver com algum pecado oculto. A pessoa na hora falou assim, não pastor, não, esquivou igual, esquivou. E aí, como as profecias precisam ser julgadas, eu disse, ela foi julgada, então, não foi da parte do Senhor. Foi uma impressão minha, não do Espírito. A gente está nesse exercício da excelência, com a excelência dos dons. Passado um período, na verdade, a pessoa não tinha dito, era verdade para mim. E a impressão do Espírito estava correta. Entende? Porque se revelou. E eu falei assim, mentiu para mim. Era sem sombra de dúvida uma profecia. Resistiu. Uma outra vez, dentro dessa questão da profecia, foi no primeiro prédio, sala que nós alugamos. E tinha um pregador lá, pregando de modo muito intenso, né? Todo mundo estava ficando assim, nossa, que bênção e tal. Aí um irmão chega perto de mim e disse assim, pastor, na hora que esse pregador estava pregando, eu tive essa e essa impressão. O que eu faço? Eu falei, fala com ele. Fala com ele. Você não pode ficar. A gente precisa exercitar bem os dons. Com zelo, cuidado, com temor, sempre. Mas fala com ele. E a impressão que ele recebeu era de exortação. O pregador não estava legal com a vida dele. Mas se percebe que o irmão fez isso no temor. Ele não quis aparecer, ele não quis constranger, ele não quis humilhar. Ele teve a impressão e ele foi. E aí ele ficou sentado no banco da frente, conversando com o pregador e falou assim, ixi. Sim, irmãos, Paulo diz, e a gente não vai ler o capítulo 14, bom se a gente pudesse ler, leia em casa. O capítulo 14, Paulo chega a dizer que ele gostaria que todos os irmãos profetizassem. Ou seja, tivesse uma mensagem do Senhor baseada em impressão do Espírito. Ele diz. E nessa série, irmãos, nós vamos desafiar a nossa comunidade. É claro que a gente vai ter que aprender a exercitar muito bem isso, a gente vai ter que aprender a julgar, como Paulo diz. Por isso que nós precisamos das pessoas maduras, experientes na comunidade, para sempre estar mentoreando, analisando, julgando. Mas nós precisamos. Paulo diz na carta aos Coríntios 14, que ele diz que quando se exercita o dom de profecias, o oculto do coração é revelado.
E ele continua, ele fala no versículo 10, o dom de profecia, mas ele também fala o discernimento de espíritos. É discernir qual espírito está se manifestando? Sim, porque o espírito imundo ele também faz imitações em relação às coisas de Deus, mas discernir o que é espiritual. É por isso que julgar as profecias é importante. Para ter o discernimento, é espiritual ou não é? É do Espírito de Deus ou não é? Por isso que nós precisamos também da manifestação do discernimento de espírito. É de Deus ou não é? Ele continua, ele diz, a um é dado variedades de línguas. Ei, irmãos, por isso que eu volto a dizer, capítulo 14, mais uma vez, Paulo, sabe o que Paulo diz? Ele diz, eu oro em línguas no meu devocional, ou seja, eu oro no Espírito. Paulo vai dizer em Efésios que nós deveríamos orar no Espírito continuamente. Ele deixa claro que no devocional dele, ou no particular, ele ora no Espírito, ou ele ora em línguas. Alguém pode dizer, para que orar em línguas no devocional? Ele, o próprio Paulo diz, para que você tenha uma edificação particular, pessoal. Deus me concedeu a bênção da manifestação do Espírito com línguas estranhas. Irmão, eu não abro mão. Eu oro, sim, em línguas no meu devocional, praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Eu quero exercitar esse dom e eu quero que ele se desenvolva em mim. A gente vai ver que, lamentavelmente, nós podemos emperrar ou enferrujar um dom. E dom só é desenvolvido praticando. Pastor, por que falar em línguas no devocional? Como Paulo mesmo disse em 1ª carta aos Coríntios 14. Preste atenção numa coisa. Preste atenção. Quantos de nós não desenvolvemos esquemas mentais que servem como travas para muitas coisas que nós vivemos? Você sabia que um ateu, ele está indo contra a própria essência dele? É da essência do ser humano buscar o sagrado, o sobrenatural. Um ateu, ele treina a mente dele para ser resistente. A mente, ela pode ser treinada. A natureza pecaminosa pode colocar em nós mentes resistentes. Quando eu oro no Espírito, eu oro sem entendimento, mas eu tenho a experiência espiritual, que Deus pode usá-la para me edificar. Está entendendo, sim ou não? Aquela experiência me edifica. Não passa pelo meu entendimento, mas edifica. E ele continua, e ele diz, a outro é dado a capacidade para interpretar as línguas. É o intérprete. Quando se tem as línguas, sem intérprete, convém ser administrada no particular, mas as línguas com intérprete pode e deve também ser manifesta com intérprete em público. É por isso que nós pedimos tanto, Senhor, manifesta também com interpretação das línguas, para que as pessoas que estão diante da manifestação desse dom, receba a edificação para a vida. E no versículo 11 ele diz, mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Sabe, irmãos, lendo Filipenses capítulo 2, o versículo 12 e 13, eu chego a uma conclusão, quando Paulo diz que é minha responsabilidade desenvolver a salvação. Perdoe-me o meu atrevimento, mas eu o farei com todo o amor, porque a base do exercício do dom sempre vai ser o amor. Paulo vai dizer no capítulo 13 que esse é o dom maior, ou o dom supremo. E quando a gente lê a 1ª carta aos Coríntios 13, a gente chega a uma conclusão, o amor nunca foi sentimento, segundo a teologia paulina, não. O amor é uma consciência que o outro é importante, o amor é uma disposição de servir o outro. Nunca foi sentimento.
E na hora que eu vou exercitar os meus dons, eu tenho que exercitar baseado nessa definição de amor. O outro é importante. Eu tenho disposição de servi-lo. Isso é o amor. E eu quero fazer isso com amor, sabe? Talvez você que está aqui, olha, você vive uma apatia espiritual. Deus o sabe. Você já deve ter tantos anos aí com a gente, ou não só com a gente, talvez você está visitando a gente, se é de alguma outra comunidade, está aqui. E quem sabe o Senhor não está usando essa palavra para mexer com você, te despertar, te desafiar você sair dessa apatia, letargia espiritual. E quem sabe não seja hoje. É sua responsabilidade desenvolver-se, a sua salvação. É sua responsabilidade administrar bem os dons, e daqui a pouco a gente já vai para esses versículos. Não é quantas mulheres podem dizer assim, a culpa é do meu marido. A culpa não é do seu marido, dona. A culpa é sua. É a senhora que não assumiu a responsabilidade. E a senhora está vivendo essa frieza espiritual, é por causa da senhora mesmo. A culpa é da minha esposa, talvez diria o marido. Não é não, papai. Não é não, pai. A culpa é sua mesmo. Você é responsável por desenvolver sua salvação. Você é responsável de administrar os dons. O discipulado de Cristo é de alto nível. Ou você assume a sua cruz e renuncia e segue Jesus, ou não é discípulo dele. Entendeu, papai? A culpa do meu pai pega muito. Não, filho. A culpa é sua mesmo. Assume essa responsabilidade, abandona todo tipo de desculpa que está te mantendo nessa apatia espiritual. A culpa é sua. Nós temos os meios, nos foi liberado o acesso, não existe porta trancada, a porta está escancarada. E o desafio para essa nova série, para você sair daqui hoje, é com uma decisão e uma atitude. Como pode? Como pode? Quem sabe você não tem que abandonar algum pecado de estimação. Gente, a gente pode ter cachorrinho de estimação, a gente pode ter gatinho de estimação, passarinho de estimação, alguns têm peixe de estimação, mas pecado de estimação não. Pecado tem que ser abandonado. Quem sabe não é esse pecado que está travando sua vida? Satanás está aproveitando ele para te acusar. Aí você vive a miséria espiritual. Uma miséria. Como foi pregado domingo passado, o rio está lá na sua frente, cheio de peixe, e está passando fome. É sua responsabilidade. Não fuja da responsabilidade. Discipulado conquista é assumir responsabilidade. Amém? Eu me lembro uma vez, só ilustrando essa questão de responsabilidade, eu já compartilhei com vocês, mas mais uma vez, para ilustrar o ensino, eu me lembro uma vez que eu liderava uma empresa, e lá tinha um sapateiro antigo, e toda a vida ele foi sapateiro. Toda a vida sapateiro. Entrou um rapaz, não sabia fazer nada. Falei, vou ensinar você a lavar a sola, preparar a sola. O menino foi lá, passado pouco tempo, o menino estava lavando e controlando a sola toda. Eu falei, pá, esse menino quer crescer. Peguei esse menino e falei assim, então vamos lá, vou te ensinar a riscar e passar cola. Passado pouco tempo, o menino estava, o pinheirinho só fica entupido para o sapateiro. O sapateiro lá, trabalhando todo dia, como se diz em Nova Zelândia, na roia. Epa, esse menino quer crescer. Depois pedi para ele aprender, ele aprende a ensacar, aprende a apontar. E o menino foi lá e aprendeu. Com o passar do tempo, o que o menino virou? Encarregado da esteira, da montagem. O que o sapateiro veio falar comigo? Que eu estava privilegiando um novato. Ele toda a vida trabalhou de sapateiro.
e nunca recebeu uma oportunidade para liderar a esteira ou a montagem. Gente, é muito simples. Tem um que é apático, e a vida toda vai ser sapateiro. Eu não estou dizendo que seja ruim, mas ele não tinha o direito de me cobrar nada, não, porque ele permaneceu aonde ele se encontrava. Agora o menino queria crescer, e ele aprendeu. Pegando essa ilustração, talvez você pode fazer igual o sapateiro, ficar culpando todo mundo, dizer a culpa é de todo mundo, menos a sua. Ou talvez você mude hoje mesmo a sua postura e vai dizer: opa, eu quero desenvolver a minha salvação, eu quero ver crescendo, eu quero ver frutificando, eu quero ver o dom desenvolvendo a minha vida. Eu não vou enferrujar com esse dom. Amém? Paulo, ele escreve a carta para Timóteo, e quando chega no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério, ou dos presbíteros. Alguém pode ser negligente com o dom que Deus deu a ele, sabia? Talvez você que está aqui, falava em línguas, por exemplo, estranhas, mas já faz anos que não fala. Está deixando enferrujar, está negligente com o dom. A Bíblia também diz, em Romanos, o capítulo 12, o versículo 6, diz assim, e eu quero ler para vocês. Romanos, o capítulo 12, Paulo também dizendo, versículo 7, melhor dizendo, ele diz: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, em algumas versões, aquele que tem o dom de ensinar, dedique-se ao ensino. Na versão Almeida, antiga, o modo como é traduzido é: desenvolva, faça crescer, se aperfeiçoe. O que eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso deixar o dom, eu não posso negligenciar o dom que o Senhor me concedeu, e eu preciso me dedicar a esse dom, ou seja, desenvolver esse dom, fazê-lo crescer, e é minha responsabilidade, não é do outro. Amém? Finalizo com um desafio para você. Por que não sair daqui com uma atitude? Por que não orar hoje? Por que não abandonar o pecado agora? Vocês são namorados? Estão praticando sexo antes do casamento? Por que não abandonar esse sexo agora? Na internet, está vendo pornografia? Por que não abandonar esse pecado agora? Está amargurado, amargurada? Vive falando mal das pessoas? Por que não sair daqui agora com o abandono desse pecado? O entretenimento está ganhando mais tempo na sua vida, porque a Netflix é 5 horas, mas a oração é 3 minutos. Por que não abandonar esse pecado agora? Quer ver a manifestação do Espírito na sua vida? Faça isso. Abandone agora. Gente, é agora. Alguém aqui é dono do tempo? Todos nós estamos submetidos ao tempo. Você pode falar que pode fazer alguma coisa amanhã? Ninguém pode falar que pode fazer alguma coisa amanhã de modo certeiro. A gente só pode dizer: faço agora. Então faça agora.
Porque amanhã não te pertence. A gente pode até fazer planos e projetos, e devemos, mas confiantes que se não for o Senhor, nada vai acontecer. Mas uma decisão, ela tem que ser tomada no presente. E uma atitude tem que começar agora. Fiquemos de pé. Equipe de louvor, esteja comigo. Feche os teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu espero que você saia daqui com esse desafio. Mas, irmãos, eu falei tudo isso e falo. Sabe por que eu falo? É porque vocês são importantes para Deus. Não só vocês, nós. Ele provou o amor dele por nós quando ele envia o filho dele na cruz do Calvário. Você quer maior prova de amor do que essa? E como nós precisamos exercitar os nossos dons, tudo baseado no amor, e amor não é um sentimento, amor é uma consciência que o outro é importante e uma disposição em servir. Então, baseado nesse amor, é que eu trouxe essa pregação. Sabe qual que é a criptonita do crente? A gente vai ter uma série Criptonita. O super-homem, ele tinha que se manter afastado da criptonita, não é? Sim ou não? E o que o super-homem fazia? Ele se mantinha, porque quando a criptonita chegava perto dele, ele enfraquecia. Mas tem crente que está guardando a criptonita aqui, ó. Ao invés de fazer igual o super-homem, pega a criptonita, fica longe da criptonita. Não, o crente está pegando a criptonita, está colocando aqui do lado do peito. E esse crente está fraco, está quase morrendo. Só não morre por causa da graça de Deus. E quem sabe essa pregação não foi usada e não está sendo usada pelo Senhor para mexer com você, para desafiar você que está em casa também. Quem está mais interessado em te usar como um instrumento é o próprio Espírito Santo. Feche os teus olhos. É você e o Senhor. Amém? A equipe de música vai estar cantando, mas você esteja orando. Sai daqui com essa decisão. Bendito seja Jesus para todo sempre. Nós precisamos de uma visitação. Nós precisamos dessa manifestação do Senhor. Nós ansiamos, e eu sei que isso é uma obra do Espírito Santo, aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, nós abandonamos os nossos pecados pelo poder do Espírito Santo. Nós os confessamos ao Senhor. Nós reconhecemos que o pecado é a criptonita do crente. Senhor, nós queremos uma visitação do Senhor. Sabe, Senhor, nós queremos a sua manifestação aqui nos nossos cultos. Sabe, Senhor, de irmãos, ó Deus, recebendo dons de falar as línguas estranhas, mas também tendo irmãos, ó Deus, interpretando as línguas. Nós queremos, Senhor, que o dom de profecia, ó Deus, o Senhor possa conceder a irmãos que leve a mensagem do Senhor pela impressão do Espírito, claro, sendo julgado, ó Deus, essa profecia. Sabe, Senhor, nós ansiamos que o Senhor aqui no nosso meio, não só nos nossos cultos, sabe, Senhor, nós queremos nos nossos pequenos grupos, nós queremos estar sensíveis ao Senhor, sensíveis à sua voz. Sim, claro que a sua voz sempre está em consonância, ó Deus, baseado nas Escrituras. Senhor, nós precisamos, nós ansiamos. E no nosso devocional, Senhor, essa pessoa, ó Deus, que antes tinha o dom, aliás, tem o dom, mas estava administrando mal esse dom, ó Deus, estava sendo negligente com o dom, como é a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo.
Senhor, quem sabe hoje o Senhor não concede a manifestação do Espírito, para que esse irmão volte a exercer esse dom de falar as línguas no particular, ou aqui entre nós com o intérprete. Sim, ó Deus, sim, Senhor, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, sim, ó Deus, o dom da fé, de confiar no sobrenatural, sim, Senhor, o dom da operação do miraculoso, dos milagres, sim, Senhor, Senhor, nós precisamos. Eu peço, ó Deus, que as nossas equipes de música venham para o culto, ó Deus, quebrantados. Ó Deus, como oramos em favor do culto das 10, das 17 horas, agora das 19h30, Senhor, que os nossos líderes possam ir para o PG, ó Deus, com os olhos em lágrimas, em clamor, quebrantados. Ó Deus, que mais e mais pessoas se unam a nós, ó Deus, nesse clamor da sua visitação. Senhor, nós não nos atrevemos a colocar o Senhor numa redoma da razão. O Senhor também é mistério, o Senhor é grande demais para ser totalmente interpretado pela razão. O Senhor também é mistério, e nós ansiamos, ó Deus, a manifestação do Espírito no nosso meio. Sim, ó Deus, nós queremos andar no Espírito, orar no Espírito, ter o fruto do Espírito, falar no Espírito, ter discernimento no Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Sim, Senhor, sim, ó Deus, assim oro, clamo, ansiamos, Senhor. Vem, ó Deus, e que cada um aqui tome uma decisão, porque a decisão tem que ser tomada no presente, e a atitude tem que ser vivida no presente. Quem sabe hoje esse irmão não chega em casa e ora. Quem sabe hoje, pela sua obra, ó Deus, pelo seu poder, essa irmã não chega em casa e ora e se rasga diante do Senhor, ora e as lágrimas rolam no rosto diante do Senhor, confessando os pecados e pedindo a visitação do Senhor para a vida dela, para a vida dele. Quem sabe essa pessoa que está em casa não faça isso agora, meu Senhor. Toca os corações, toca as pessoas, nos dá direção pelas Escrituras, Senhor. Sim, ó Deus, sim, esse é um pedido que nós fazemos, Senhor, é um pedido que vem da parte do Senhor. Eu sei que o Teu Espírito intercede a nosso favor, até com gemidos inexprimíveis. Sim, ó Deus, e todas as pessoas que aqui entraram, todas as pessoas que participaram conosco deste culto em casa, ó Deus, tenha e tome essa decisão. E pratique, tenha uma atitude. Aquele que entrou angustiado, sai aliviado. Aquele que entrou fraco, volte forte. Aquele que entrou sem esperança, saia com a esperança renovada. Aquele que entrou aqui sem exercitar os dons, saia daqui exercitando os dons, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre sua cabeça, por gentileza. Eu te peço, por gentileza. Assim, ó Deus, ministramos sobre a vida desta pessoa. Se é o pecado que precisa ser abandonado, que seja agora. Se é uma responsabilidade que precisa ser assumida, que seja agora. Se é uma aliança com o Senhor, que da parte dessa pessoa precisa ser renovada, que assim aconteça. Se, ó Deus, é a partir de agora que precisa administrar melhor o dom, que assim seja. Se é para desenvolver o dom e a salvação, que assim seja. Se é que a partir de agora, e chegar em casa, colocar os joelhos no chão, e orar, e chorar, e clamar, e confessar, que assim seja. Se tem que cortar aquele relacionamento pecaminoso, aquele relacionamento que é uma criptonita na vida dessa pessoa, que assim seja. Em nome de Jesus. Se é para abandonar aquela amargura, que assim seja. Em nome de Jesus. Vocês concordam comigo nessa oração? Amém? Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Mais uma vez vocês concordam e pode dizer amém? Amém. Amém. Então vá e
Tenha uma atitude agora. Se precisa fazer um conserto, faça-o. Se precisa romper aquele relacionamento tóxico, rompa. Se precisa orar, ore hoje mesmo. Vá em paz, em o nome de Jesus. Vá para um PG, meu irmão, essa semana. Moça, você que nos visitou, vá para um pequeno grupo essa semana, em o nome de Jesus.